Eu sou o Guilherme Soares, profissional de tecnologia há quase 2 décadas e diretor aqui na Europa. Hoje eu recebo Hans Knudsen, profissional com vasta experiência internacional, tendo atuado em empresas líderes dos setores de consultoria, recursos humanos e tecnologia. Atualmente, ele lidera o desenvolvimento de negócios em diferentes setores para toda a Europa na Amazon. Hoje discutiremos diversos assuntos relacionados a recrutamento internacional e desenvolvimento da carreira na Europa. Hans, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer o meu, Gui. Prazer ter você por aqui, cara. E hoje acho que vai ser bastante construtivo para quem está assistindo aí, porque você tem uma experiência muito legal, cara. Não só na parte que você atua hoje, que a gente vai chegar lá no final, mas toda essa parte que levou você até onde você está hoje, cara. Com certeza. Cara, antes da gente começar aqui, para as pessoas entenderem, você não mora em Barcelona, né? Não, na verdade eu moro em Berlim, na Alemanha, e eu tô morando em maio, faz 3 anos que eu moro lá. Legal. E, bom, já a gente entra em mais detalhe, mas é bem diferente de Barcelona, mas é bem bacana também. E o pessoal acho que é interessante o pessoal saber mais sobre Berlim, porque... Quer queira, quer não, a Alemanha, né, é o maior país da Europa, Sim. Um mercado gigantesco, mas um tanto quanto diferente da que a gente está acostumado. Talvez a Espanha é um pouco mais próxima nesse quesito, mas... Da nossa cultura, você disse? Com certeza, claro. mas exatamente. Hoje você chegou lá em 2021? 2021. 2021. Mas você antes estava na Europa? Então, vamos lá, vamos desde o começo. O nome Hans, né, não é o nome mais comum do o pessoal já deve estar falando, esse cara é gringo. Não, mas eu sou nascido em Campinas, no estado de São Paulo. Show de bola, pertinho de São Paulo, cara. Exato, e eu cresci lá até os meus 16 anos. Eu estudei num colégio internacional porque meu pai é dinamarquês e ele me botou num colégio alemão porque... era culturalmente a coisa mais próxima que teria do idioma dinamarquês. Mesmo que dinamarquês e alemão tenham talvez algumas palavras só parecidas, mas essa foi a decisão que meus pais tiveram na época. E isso também, obviamente, me ajudou muito agora no futuro, mas na época, nossa, foi sofrência aprender gramática alemã, portuguesa e enfim. Mas a escola na época você tinha uma parte em português, outra parte em alemão, ou era tudo alemão? Como é que era? Era um currículo bilíngue, então tinha todas as matérias normais que a gente tem no ensino no Brasil e, em cima disso, as matérias todas em alemão também. Então, se eu quisesse, poderia ter finalizado o colegial no que chama Abitur na Alemanha, né? Que é uma espécie de Enem deles, né? Mas no fim foi um pouco diferente. Como meu pai é dinamarquês, eu sou brasileiro nato, né? Então tenho a cidadania brasileira. Mas para eu ter esse direito da cidadania dinamarquesa, eu tive que morar na Dinamarca antes dos meus 21 anos de idade. Ah, é diferente Exato. A estrutura de você conseguir tirar um passaporte dinamarquês. Eu não sabia disso. Então... Obrigatoriamente você precisa morar... pelo menos um ano antes dos seus 21 anos para você manter... laços, né? Exato. Nossa. Mesmo que, assim, meu pai, nascido e criado na Dinamarca, ele só tinha cidadania dinamarquesa, mas para eu manter a cidadania, assim... eu teria que, pelo menos, ou provar que eu morei lá um ano da minha vida até os 21, ou meus pais decidiram, culturalmente, por ter família também, vamos mandar ele morar em algum momento. E entendi. Daí aos 16 anos, quando eu finalizei o primeiro ano do colegial, eu fui estudar na Dinamarca, onde eu finalizei o colegial, uma espécie de colegial internacional, que, não sei se já ouviu falar do IB, International Baccalaureate, e eu finalizei, então, o colegial em Copenhague, que também é um choque cultural bem diferente, mesmo que eu tenho família lá e tudo, o clima, o jeito de ser é bem diferente. Treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. Chegou ali na hora... Cara, isso é uma coisa que a gente pode abordar depois aqui, até porque você tem dentro de casa você tinha já essa cultura internacional, que é muito diferente da nossa cultura brasileira. Sim. Seu pai, ele foi pro Brasil jovem ou... Cara, meu pai tem uma história muito interessante, mas ele foi pro Brasil no começo dos anos 80, pegou as épocas ainda boas do Rio de Janeiro, enfim, ele tem uma história bem interessante, mas ele foi relativamente jovem e ficou no Brasil. E ficou no Brasil. Ah, tá. Então você já tinha um pouco... um contato já com essa cultura
que é diferente do Brasil. Ontem eu estava comentando com uma pessoa que nos procurou aqui no TI na Europa, que está aqui na Europa e está sofrendo com essa a diferença de lidar com alguns temas profissionais. Sim. E você em casa já tinha isso, mas você falou, mesmo assim em casa, quando você chegou lá para fazer o colegial, foi um choque. O que você achou? Quando você chegou lá, Assim, antes de eu entrar de cara pro colegial, eu entrei eu entrei numa turma de primeiro colegial, porque no Brasil o nosso ano escolar começa em janeiro e termina em dezembro, mais ou menos, Sim. né? E na Europa é um pouco diferente. Começa em setembro, agosto, setembro, né? Pós-verão, né? Exato, pós-verão europeu, e finaliza em maio, junho, né? Mais ou menos. Acho que o americano é assim também, né? Exato, no hemisfério norte e hemisfério sul é um pouco diferente o calendário, em base às estações, né? E como eu finalizei o primeiro colegial em novembro, dezembro acho que era 2010, eu me mudei em 2011, era fevereiro, e eu entrei no meio do primeiro ano de colegial. Ah, ainda teve isso. Mas Nossa. isso foi para poder pegar mais a língua, meio que me adaptando, que eu já tinha finalizado o primeiro colegial. Então, meio que voltei, mas encaixei assim. Pra se adaptar. Opa. Não, tranquilo, pra se adaptar. Exatamente. Ah, tá. E, cara, obviamente você imagina, né? Fevereiro de 2011, isso aí é no meio do verão do Brasil. Que Aí você saiu do verão pra ir pro neve. Literalmente. eu lembro que depois eu te passo uma foto, talvez você joga no podcast, mas pode mandar que a gente coloca. Eu jogava bola no Brasil, e no Brasil, sei lá, a gente é acostumado a jogar bola molecada, sei lá, depois do treino tá um calor, você tira a camisa, joga um monte de água em cima. Eu entrei numa equipe de futebol na época e um dia começou a nevar horrores assim, e eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, vai cancelar o treino. Cancelar nada, você que bote roupa e vá correr na neve. Caraca, velho. E também, assim, muito jogador de futebol brasileiro também sofre nessa adaptação. Claro. É uma coisa bem fora da nossa realidade no Brasil, né? Caraca, cara. Não, e eu imagino porque é um extremo e outro extremo, né? A gente tá falando de um extremo que nós brasileiros temos uma cultura completamente diferente de uma cultura nórdica, de uma cultura... E muito em base ao clima, né? E não só o clima, o que mais pegou, na verdade, não era nem o clima. Uma coisa que a gente não tem essa noção, bom, até tem, mas não pega tanto no Brasil, é a questão da luz. E eu digo assim, o sol nasce, sei lá, chega a nascer 9, 10 da manhã e se põe 3, 4 da tarde. Então você tem um dia com 6 horas de luz. Então, o dia reduz drasticamente no inverno. A adaptação triste, né? Falta vitamina D, assim, o pessoal, todo mundo tá meio cabisbaixo, assim, porque tá menos energizado. E no Brasil a gente não tem esse choque gigantesco, assim, no inverno o dia tem 6 horas e no verão o dia tem 18 horas, né? É um contraste, tanto que o verão na Europa é muito bom por esse lado, mas o inverno realmente é complicado se você nunca teve esse contato antes, né? Assim, falando de países mais nórdicos, mais norte do que aqui onde a gente tá, porque aqui também é bem tranquilo, né? Hoje na Espanha, você conhece bem a Espanha? Sim. É bem tranquilo perto até da Alemanha, onde você está hoje. O clima na Espanha é muito mais agradável que o norte da Europa, isso não tem nem dúvida. E fica a dica aí para quem não gosta. Bom, Portugal, Espanha, Itália, França ainda, dependendo da região, é um pouco diferente, mas realmente não se compara com nada mais para o norte. Sim. Lembrete rápido, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui, ative as notificações e deixe o seu like. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e ajuda também a manter o canal 100% gratuito e que o TI na Europa continue levando conteúdo sobre carreira internacional e carreira em tecnologia para você aí do outro lado. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, nós temos o Instagram ti.naeuropa, onde eu publico conteúdos diariamente, e também o LinkedIn, a maior rede social profissional do planeta, onde também nós temos conteúdos exclusivos. E Dinamarca é uma coisa, tem Suécia, tem Noruega, tem lugares no norte da Escandinávia que o inverno você basicamente não vê o sol, e no verão você só vê o sol quase no meia-noite. Não apaga nunca, né? Que a galera precisa de um blind no quarto porque deu
3 da manhã tá sol. Sim. E você... Se você tiver com a janela aberta, não tem como dormir. Exato, precisa curtindo um blackout ali. Cara, e aí você foi fazer isso, foi a primeira sua toma de contato com a vida no exterior. Eu acho isso muito legal para quem tiver oportunidade, se você for jovem aí e tem a oportunidade de morar fora, vá. Se você... Com certeza, ou fazer um intercâmbio. Isso era o meu sonho, cara. O meu sonho, quando eu era moleque, eu lembro que tinha um amigo na época do colegial, primeiro ano, Sim. que ele foi fazer no Canadá. Sim. E aí eu falei, caraca, velho, ele voltou, comentou as histórias, você fica só, porque só vem filme, né? Você só vem coisa, e aí quando você vai viver é diferente, né? Totalmente, e eu lembro que, assim, eu fui um dos primeiros da minha turma, do pessoal, assim, que eu conhecia a fazer esse intercâmbio, mas daí o pessoal também, teve uma galera que fez intercâmbio, e, cara, todo mundo que fez adorou. E quem tiver essa oportunidade, ou estiver pensando na educação dos filhos e tá no Brasil... Excelente, Pô... Faça isso porque muda, abre né? a cabeça da pessoa, né? Com certeza você tem amigos ainda dessa época que hoje você aqui vai conhecer, vai viajar para, ou seja, na Europa, encontra, estão em outras empresas. Exato. São pessoas que, ao passar do tempo, talvez você não tenha tanto contato, mas é amigos de vida, né? Daquele momento, assim, e... Não. A época melhor para fazer amigos é na época da escola, né? Na época que você está estudando e depois na faculdade, porque depois... É mais complicado, né? Principalmente para quem vem para fora. Sim, é mais fácil. Quando você é mais jovenzinho, é muito mais fácil. Sim, não. E até o pessoal até fala, pô, eu tô aqui fora, mas não consigo fazer amigos. É porque a maioria dos laços você construiu nessa época, né? Você acaba construindo nessa época jovem. Também, né? também. Mas com o passar do tempo você vai entendendo as culturas e se adaptando. Mas realmente acho que a cultura latina, incluindo a brasileira, a gente é uma cultura mais fácil, mais, assim, de trocar amizades, mas realmente fazer, assim, aquele amigo de confiança demora tempo e é diferente, né? Sim. Ainda mais no norte da Europa. Poxa, eu lembro, você imagina, mesmo que eu tenha o nome dinamarquês, o minuto que eu pisei na sala de aula e um monte de dinamarquês e eu tava todo bronzeadinho, bonitinho, e aí todo mundo olhando pra mim, essa... criatura que apareceu do nada do Brasil. Da onde é esse ET, né? Da onde esse cara que exato. Não é daqui ele não é. Não tá com falta de vitamina D, não tá... Não, exatamente. É impressionante que as pessoas reconhecem, né? Eles sabem que não é da bolha deles. Assim como um dinamarquês pisa no Brasil, a gente reconhece, né? É bem nítido, sim. Cara, e aí você voltou pro Brasil, ficou um ano aqui na Europa? Não, então, eu finalizei o colegial na Dinamarca. E isso foi em 2014, e daí na época eu tava assim, na verdade eu ia fazer só um ano na Dinamarca, pra manter a cidadania, né, que nem eu te falei, e eu tinha falado com meus pais de possivelmente voltar pro Brasil, porque obviamente tinha um monte de amigos e tal, só que eu parei pra pensar, falei, nossa, voltar pro Brasil, vou ter que provavelmente fazer cursinho, pra terminar, nossa. Ia ser, e outra, com 16 anos... No Brasil, você, assim, não tem a mesma liberdade como uma pessoa com 16 anos na Europa, né? Com certeza. Você anda mais tranquilo. A realidade é diferente. Bem diferente, né? Então, eu estava muito mais confortável naquela época de continuar fora, mesmo que isso não era uma coisa que eu tinha claro, eu achei que ia ficar só um ano. Eu resolvi finalizar o colegial lá. Só que quando eu finalizei o colegial, eu olhei minhas oportunidades para fazer faculdade na Dinamarca. Por sinal, faculdade na Dinamarca é gratuita, então, e ótimas faculdades, só que também bem concorrido por ser gratuito e ter ótimas faculdades. E daí eu olhei minhas opções, pensei, poxa, eu vou estudar na Inglaterra, vou estudar nos Estados Unidos, não sei o quê. Daí você vê Estados Unidos caríssimo, ótimas faculdades, mas tem que ter alguma bolsa, né? E até fiz o SAT da época, mas não foi tão como eu desejava. Eu olhei para Inglaterra, e Inglaterra... Eu já tinha ido uma outra vez e, putz, Inglaterra, sei lá, não é para mim, eu acho. E daí eu consegui uma bolsa para uma faculdade da Suíça, só que com campus em Barcelona, para estudar business, né? Oh, maravilha. E o interessante da faculdade é que eles têm campus em Barcelona, na Suíça, em Genebra, e em... Eu falei, nossa, eu vou fazer um ano em cada cidade e, tipo, vivenciar várias... culturas, Exato, assim, eu tava empolgado, assim, de ver o máximo, né?
Só que o problema foi que eu comecei em Barcelona, né? Então... Aí já terminou também aqui, né? É lógico, né? Barcelona, pra quem não teve a oportunidade de conhecer, eu sempre falo assim pro pessoal do Brasil, é o Rio de Janeiro que deu certo. Não, cara, e funciona assim, perto do que a gente está acostumado, é diferente, né? Exatamente. São Paulo, se a gente for comparar com uma cidade na Espanha, é Madrid, cara. Exato. É onde acontece tudo, tem tudo toda hora, é uma cidade grande, Sim. é bastante gente. Aqui, por ter a praia, a gente acaba entendendo isso como o Rio de Janeiro, né? Tem praia, tem montanha, tem... Belezas naturais é lotado. Sim, a Costa Brava. Tudo, aqui, Monte Serra, Pirineus do lado. É maravilhoso e... Enfim. Ficou aqui. Fiquei em Barcelona. Não foi fazer ano fora nem nada. Eu, na época, sei lá, queria sair daquele norte da Europa, né? E Barcelona meio que foi esse casamento dos melhores dos dois mundos, né? De Europa, sei lá, desenvolvida, o que civilizada, entre aspas, assim, que as coisas funcionam e ter um pouco esse touch latino, sangue, né? assim. Esse sangue latino. Exato. Mas nessa época, tinha pessoas que vinham de outros campos pra cá, não? Você conheceu... Conheci. E eu tive amigos que fizeram semestres na Suíça, que fizeram semestres na Alemanha. Espanhóis, por exemplo. Espanhóis que começaram em Barcelona e fizeram um semestre na Suíça e a maioria concordou que o mais legal era em Barcelona mesmo. Então você, teoricamente, você fez uma boa escolha. Sim, não só por ser melhor para viver, mas também os professores, tinha mais opções aqui. Legal. Na época, na faculdade, mas a qualidade de vida é melhor também, é mais acessível, mais barato, enfim. E também, acho que é legal de ir para conhecer outras culturas, mas você também fazer networking, porque nessa época você está se profissionalizando, né? Exato. Então é muito interessante. Agora, claro, você ir para a Suíça para passar 6 meses, se você se destacar, provavelmente você consegue ainda fazer um network com um professor, com um evento, etc. Mas tem que saber aproveitar esses 6 meses, né? Porque Sim. Passa rápido. Não, e não só isso. Um pouco esse negócio da cultura do norte da Europa, as pessoas são mais reservadas, um pouco mais distantes. Até o simples método de dar oi, assim, sei lá, quando você é um cara e dá oi numa menina, você dá um beijo na bochecha. Ah, não, isso Na Dinamarca, tipo, aperto de mão, parece que você vai acabar de ter uma reunião, né? Se você vem do Brasil ou da Espanha e está... Sabe, você fica um pouco... Até na Suíça também, né? É um cumprimento, né? De longe, né? Bem afastado, né? Exato. Assim, obviamente não é todo mundo que é assim, mas via de regra a maioria das pessoas... Não, é a cultura. Exato. A cultura. Isso eu acho que é legal trazer aqui, porque as pessoas não têm muitas vezes contexto. Sim. E aí quem está assistindo entende o seu background, entende como você se moveu nessa época. E claro, você teve oportunidades, cara, que são excelentes para você desenvolver uma carreira internacional. Você fez uma escolha, né? Sim, você podia ter voltado para o Brasil. Sim, poderia ter voltado para o Brasil, com certeza. E aí a vida no Brasil é excelente. A minha época de escola e tudo mais, cara, é uma época que você viveu essas experiências, mas no Brasil... Sim, não. E eu ia visitar quando eu dava meus amigos da escola do Brasil, que estavam fazendo faculdade, festas universitárias. É completamente diferente. Isso é legal, mas isso... Claro. Não, são duas vias distintas. Exato. Né? Cara, e aí você terminou a faculdade com quantos anos, mais ou menos? Eu terminei em 2017, então eu tinha 22. 22. 22. Chegou a trabalhar nessa época, não? Eu fiz 2 estágios durante a faculdade. Eu fiz um estágio no Brasil, no Rio de Janeiro, numa empresa de telecomunicações, e foi bem curioso que eu acho que foi em 2015, foi justo o ano que estavam construindo a Cidade Olímpica. Eu lembro que eu pegava o ônibus com os operários que estavam construindo a Cidade Olímpica e tal, e era legal viver esse contraste. Sim. De viver no Rio de Janeiro, que eu falei que, Barcelona é o Rio de Janeiro que deu certo, e ver o Rio de Janeiro com todo aquele investimento que estavam fazendo para receber os Jogos Olímpicos. E o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas, poxa, infelizmente, hoje em dia... O problema é segurança, como em todo lugar no Brasil. Exato, né, exato. Mas eu fiz um estágio, meu primeiro estágio foi lá no Rio. Daí, no ano seguinte, fiz um estágio numa agência de marketing em Londres. E também o curioso dessa fase foi que foi em 2016
E eu tava lá justamente quando aconteceu a votação do Brexit. Ah, é Então, verdade. poxa, o Brexit foi um dos momentos mais marcantes da história recente da Inglaterra, Sim. do Reino Unido, Isso né? aí me ferrou isso aí pra, na época, querer vir pra cá. É mesmo? Sim, porque eu queria vir pra cá e a empresa que eu trabalhava na época tinha escritórios em Londres. Ah. E aí tava tudo congelado porque não sabia se ia sair, se não ia Sim. sair, como ia ser depois que definisse. Sim, isso aí, na verdade, eu lembro quando no escritório, a maioria das pessoas em Londres não queriam o Brexit, né? Mas tinha sempre, sei lá, todo mundo tem seu direito a ter opinião, mas eu lembro na manhã seguinte do voto do Brexit, todo mundo andando na rua em Londres, meio cabisbaixo, não entendendo como que isso aconteceu, sei lá, mas... Já tinha saído o resultado, já? Já, é. Nossa. É que ninguém em Londres achava que realmente ia acontecer. Acreditava, né? Exato. Mas aconteceu, enfim. Mas daí... Hoje estão colhendo os frutos, tranquilo. Exato. Bom, toda decisão, ela vem com algumas Sim, consequências. E eles estão sofrendo a consequência disso hoje. com certeza, com certeza. Então até falando, né, quando a gente está gravando esse podcast, tá se discutindo de voltar. Então, não, é algo que, cara... E aí, esse estágio em Londres, como é que foi? Meses, um ano? Quanto foi? Foi estágio de verão, né? Que todos os estágios eu fiz foi quando eu tinha férias de verão da faculdade. Tá. Então, pra já ganhando um pouco de experiência, entender o que eu realmente queria fazer, né? Porque estudar business, que é administração, você aprende um pouco de finanças, você aprende de marketing, você aprende um pouco do que é tecnologia e você vai meio que tentando encontrar o que você gosta, o que talvez você seja bom em alguma coisa e quando você é jovem realmente é difícil saber exatamente o que você quer fazer. Claro, né? claro. E nessa época a faculdade ajudava com o estágio? Como é que era? Cara, na verdade não. Recomendar, não? Assim, a faculdade até ajudava, mas no fim do dia você tem que ir atrás, né? Sim. Então, eu sempre recomendo, poxa, quem não tá começando a carreira, vai no site das empresas, na parte de careers e procura a pessoa no LinkedIn, adiciona eles. Internship, que é o... Poxa, estágio é importante para começar a carreira. Assim, não só para ter experiência, mas para entender exatamente o que você quer fazer a longo prazo. Né? E o que você não quer fazer, né? Exatamente. Nessa época que você aprendeu isso, né? Eu aprendi que eu não queria trabalhar em marketing. Com todo respeito aos marqueteiros. Nessa época você aprendeu isso. Eu entendi o que é marketing, assim, entendi... aliás, é um mundo... Eu conheci um segmento, né? Mas... Sim. E trabalhar em agência também é diferente. É diferente. A pegada é diferente. Exato, mas... É igual consultoria na parte de tecnologia também, que se assemelha, porque também é um serviço de agência e consultoria. Sim, sim. Mas é complicado, é diferente. Sim, mas... do que a gente está acostumado. Exato. Mas, poxa, eu terminei a faculdade aí em 2017 e... Eu tinha, sei lá, 22 para 23, alguma coisa assim. E eu fui naquelas clássicas job fairs que... Explica aí pro pessoal que eles não sabem o que é job fair, porque... no Brasil, feira de emprego. Expo, né? Feira de emprego, mas minha faculdade organizava uma pra gente, né? E você podia marcar já entrevistas com as empresas, ou sei lá, tinham... Durante a feira. Antes da feira e também durante. Ah, tá. E na verdade a história do meu primeiro emprego agora até voltou à cabeça, que eu tinha até esquecido disso, mas eu lembro que eu tinha marcado 3 entrevistas, uma com a Zurich, aquela empresa grande de seguros. A Zurich? Uma com a Accenture, também consultoria. Sim, consultoria. Que acho que uma era PTC, que é de tech. Já ouviu falar? PTC não. É de Internet of Things. IoT. Tá. Exato. A gente teve um podcast aqui de IoT. Quem não assistiu, assiste aí. Bem interessante. Com o Stefan. O Stefan, grande Stefan. E daí eu lembro que eu tinha feito minhas 3 entrevistas. Uma delas era bem curiosa. Eles fizeram a gente brincar com Lego, era uns case, enfim, foi... E outra, fazer entrevista, mesmo que você não vai ter um emprego, é importante para você aprender a ter experiência, a se sentir confortável em entrevista. Cara, excelente. Não, isso aí, poxa... O pessoal às vezes vai pra entrevista, tá tremendo e tal. Cara, entrevista é ali que você tem que vender seu pão, né? Não, e você tá sendo avaliado. As pessoas, elas se põem nervosas porque estão sendo avaliadas, mas é o intuito da entrevista, né? E aí você sai do seu habitual, sim, do seu habitat, porque você não trabalha nervoso daquele jeito.
Mas a Óbvio pessoa que não. durante a entrevista fica tão preocupada com o fato de estar sendo avaliada que acaba mostrando uma pessoa que ela não é, Exato. com o nervosismo. E é isso mesmo. Você assim. fez algumas aí, Accenture? Exato. A gente tinha direito a 3, e eu lembro quando eu terminei as 3, eu falei, não sei se eu vou conseguir, se eu vou ser selecionado, espero que sim, mas a gente tinha os nossos currículos na época, né? Dava o nosso currículo e tal. Todo mundo fazendo o jogo pra cada um ali, Sim. né? E daí eu lembro que eu falei com a coordenadora que eu percebi que, do nada, tinha um monte de slots ou cadeiras com as empresas vazias. Eu olhei pra coordenadora e falei, olha, tô vendo que tem umas empresas que estão, sei lá, estão com umas cadeiras vazias, aí eu posso ir conversar com eles só pra treinar a entrevista. Daí eu falei com uma empresa de turismo lá, eu não lembro o nome, Travel Click, alguma coisa assim. E daí, a última com a qual eu falei foi a Page, que é uma grande consultoria de recursos humanos. Michael Page. Exato. E a última que eu tentei, que eu fui pra literalmente treinar, já não sabia se ia dar nada, eu falei, vou só ver qual que é. Nunca tinha ouvido falar da empresa. Eu acabei conversando, tendo um bom papo com a moça que estava lá. E, por sinal, ela era alemã, ela viu que eu falava um pouco de alemão, daí a gente falou em alemão, falamos em inglês, e eu falei que eu estava procurando uma oportunidade e tal. Pegaram meu currículo, eu peguei o cartão dela, daí, ao passar dos meses, me chamaram para umas, sem sacanagem, acho que foi umas 4, 5 entrevistas, porque primeiro me chamaram para uma vaga dentro da empresa, era tipo business analyst, alguma coisa assim. Não era nem estágio. Não era, sei lá, não era nem estágio. Daí, na época eu também não sabia o que eu queria, daí eu falei, eu tava interessado em finanças, tava interessado em, sei lá, um monte de coisa. Você tava ainda decidindo. Exato. E daí eu fiz entrevista para Business Analyst, fiz entrevista para uma vaga júnior de finanças, e daí, e uma de marketing mais análise de dados, e nenhuma dessas deu certo, mas eles gostaram de mim tanto que um dia uma diretora me chamou e falou, olha, quer ser consultor na área de recursos humanos? A área que a Page atua é consultoria de RH, mas o foco é recrutamento, né? Procurar talento para as empresas. Sim. Como você falou, é uma das maiores da Europa, se não a maior. É um nome de referência no mundo todo, uma baita empresa. Quem quer trabalhar como os famosos headhunters, né? Que estão procurando talento, e ainda mais na área de tech, né? Sim, já me entrevistaram várias vezes Exatamente. Para diferentes ofertas aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Sim. Eu lembro que eu terminei a faculdade no verão de 2017 e eu tive um monte de entrevistas até, acho que era outubro, assim, que eu tava naquela ansiedade, né? Eu preciso de um trabalho, acabei de terminar a faculdade. E daí, finalmente, me chamaram para ser consultor na área da Page aqui em Barcelona, na divisão internacional. E eu, na época, eu tava já tão cansado de fazer entrevista com eles, que falei, não, beleza, me dá um trabalho, eu quero um salário, não preciso, sabe? Aceito! Era quase um desespero, assim, só pra começar, né? Só que consultoria britânica, então algumas coisas eram um pouco ainda old school, né? Na época ainda trabalhava de terno e gravata. Eu tinha talvez um terno que eu usava para formatura e casamento. Famoso dress code. Exato. Sim. Eles tinham... Prezam pela imagem. Exato. Sim. Exato. E trabalham com clientes muito importantes. Então você era customer facing? Você estava de Exatamente. cara com o cliente? Exatamente. Então, precisa. Exatamente. Então, na época... Eu entrei, eles me formaram, né? Fiz um monte de curso, me mandaram para Madrid para aprender todas as técnicas de vendas que eles têm. Quando que você estava? 2018? 2018. Cara, nessa época me entrevistaram, porque foi quando eu cheguei na Europa. Fiz entrevista com Michael Page, com Hayes, né? Que é a Hayes. Que é concorrente, né, de vocês. Uhum. Gigante também. Uhum. E na época chegaram a me oferecer alguns trabalhos fora da Espanha, que eu não quis ir, porque eu queria vir para ficar aqui. Mas quem sabe aí, não sei que área que você recrutava nessa época. Cara, eu tive a sorte de tocar todos os perfis, porque eu fazia basicamente a área internacional aqui em Barcelona. Então, basicamente, implicava tudo que era, além do espanhol, inglês e sei lá, finanças,
Ou se era uma vaga de vendas, aqui em Barcelona tem vaga de vendas para Holanda, então tinha que falar com holandeses, alemães, franceses, italianos, enfim. Procurei Você recrutou de diferentes áreas, diferentes setores. Tech, até perfis da área legal, recursos humanos também. Foi bem vasta essa experiência, porque no final você acabou aprendendo outros setores que você não tinha... Eu nunca tive contato com alguns setores. Foi muito legal, porque eu aprendi a entrevistar as pessoas e entender entrevista, porque se você sabe entrevistar as pessoas, você sabe extrair informação. Claro. E isso aí, na verdade, é como eu comecei a entrar um pouquinho em vendas, né? Comecei a entender, é assim que eu vou... É isso que eu gosto, de começar a fazer as client visits e a HR manager falou que a gente tá com tal problema. Daí eu problema? Esse problema eu te ajudo. Mas... isso é legal para quem tá ouvindo e deixa um comentário aí se você tá ouvindo, porque o cara entrevistou diversos profissionais em diferentes setores. Que pergunta que você tem? Depois eu te mando e a gente responde o comentário aqui de quem comentar nesse vídeo. Com certeza. O que é chave na entrevista? Pergunta aqui, aqui embaixo aqui no vídeo, que eu mando pro Hans responder aí. Porque, cara, a maioria das pessoas não passam dos processos seletivos. Sim, porque... é o que a gente fala, no caso. Sim, eu não lembro exatamente como era, mas tem mais ou menos 3 pilares que os headhunters na época usavam. Uma era a presença, a outra era comunicação e a outra... Putz, eu não vou lembrar de cabeça e também... Mas a gente avaliava até, tinha um caderninho, dava uma notinha em cada uma dessas áreas. Mas isso mostra o quê? Isso mostra que você, numa entrevista, você tem que mostrar que você é uma pessoa profissional, competente e que vale o tempo do headhunter de usar você para um cliente. Porque o headhunter, ele tá vendendo uma vaga para você, mas ele tá te vendendo para um cliente. E muitas vezes o headhunter também faz entrevistas meio que prospecting, que é basicamente encontrar perfis para ele ter assim... Sei lá, ele falou com um cliente que precisa de um Gui. E eu já falei com o Gui semana passada, daí eu falei com o Gui sem saber desse cliente. Sim. Na semana seguinte eu falei com o cliente, daí eu falei, nossa, eu tenho um Gui aqui no bolso, daí eu como headhunter fechei uma proposta com o cliente, ligo pro Gui, falo, Gui, tem esse projeto, te interessa? É um casamento, né? Exatamente. É um casamento. E tem um intermediário aí. Exatamente. Uma coisa que eu quero saber se você concorda ou não, e aí a gente tá aqui para entender as ideias, que eu sempre falo isso, principalmente no nosso programa lá de mentoria, para quem quer alcançar uma vaga aqui no exterior, ou então crescer no Brasil e tá fazendo processos seletivos para liderança, por exemplo. Pode ser para qualquer vaga, tá? Mas para liderança. A consultoria de RH ou o RH da empresa, qualquer um dos casos, eles querem contratar. Mas as pessoas não entendem isso. Sim. Eles querem que você seja a solução do problema deles. Isso é verdade. Só que as pessoas não entendem isso. É que a gente tem essa insegurança, Exato. Né? E aí você acaba não mostrando que você pode resolver o problema deles, porque você fica se perdendo com outras coisas durante a entrevista e o processo de seleção. Claro, Só que do outro lado, o cara tá ali, é igual você tá vendendo um carro. Sim. E do outro lado a pessoa quer comprar, mas ela não te fala, mas eu quero comprar esse carro. Claro. Só que a pessoa, mas será que eu vendo esse carro para ele ou não vendo? E a gente fica assim no processo de seleção. E aí acaba que o headhunter, o consultor de RH da empresa mesmo, que seja, não sei se é a pessoa certa, porque alguma coisa fez, talvez, porque ela quer contratar, ela quer resolver um problema. Óbvio. E, assim, o diferencial dessas empresas de recursos humanos é que eles têm uma base de dados enorme que tem todos os candidatos e se você trabalhar lá, você procura um perfil XYZ e você puxa ali e o cliente que está procurando esse perfil XYZ, ele pode postar a vaga no LinkedIn, mas não quer dizer que o perfil XYZ vai encontrar a vaga ou está indo atrás. Então, é aí que essas empresas agregam. E, como você bem falou, na entrevista, você tem que mostrar como você encaixa na vaga. E o fit não é só uma questão técnica, mas também tem uma questão cultural, né? Pessoal, enfim, valores, tudo. Exato. Uma coisa que você falou que é interessante.
existe essa base de dados enorme em consultorias de RH, em empresas gigantescas, só que outra coisa que as pessoas não entendem, muitas vezes as pessoas não respondem, aqui essa dica vai para você que está do outro lado, que não responde a mensagem do recrutador da Michael Page, da Reis, da qualquer empresa XPTO que te mande uma mensagem. Responda. Por quê? Porque, olha só, aí você vai me confirmar de dentro. Existe a base de dados, mas existe o fator humano. Com certeza. E esse fator humano conta para o que é introduzido nessa base de dados. Te abre um monte de oportunidades. E, assim, talvez não vai ser hoje, nem amanhã, nem semana que vem, mas talvez daqui a 6 meses, sei lá. E é o cara, é o que eu falei, ele quer te contratar. Ele quer que você resolva o problema do cliente dele, porque é isso que assim que eles ganham dinheiro. Exatamente. Então, se você, para aquela vaga, pode ser que não funcionou, mas o cara gostou de você, a recrutadora gostou de você, ela vai te vender, como você falou, esse cliente hoje não, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. A empresa A, vou falar o nome de uma empresa, sei lá, uma petroleira, uma ExxonMobil, sei lá, veio na cabeça, ExxonMobil. A ExxonMobil não hoje, mas amanhã a empresa de telecom lá, a British Telecom, precisa do perfil X e, opa, olha, Guilherme, é o seguinte. Exatamente. Claro, as pessoas vão às vezes com tanta má vontade para uma entrevista e se queima não com aquela vaga, porque eles acham que eles estão se queimando com uma vaga. Se queima com o seu perfil dentro da empresa. Sim, também, exato. Porque se você vai ter uma entrevista com essas empresas de consultoria, você tem que causar uma impressão boa. Porque essa informação... vai para a base, né? Vai para a base. Então, se você não está se sentindo bem no dia, remarca a entrevista. Pelo amor de Deus, não sempre tenha uma comunicação transparente com o Headhunter, porque é a sua impressão, é a sua marca pessoal que está sendo avaliada aí no fim do dia. Headhunter é o cara, para você entender aí do outro lado que você ainda talvez não entendeu esse cara, ou essa figura, esse papel, ele é no futebol a gente tem lá o olheiro. Exatamente. E a gente também tem o que a gente chama de empresário. O Headhunter é o seu empresário. Ele é um empresário corporativo. Eu brincava que era isso. É isso, ele é o seu empresário. Então, só que você fala, mas meu empresário... O que o empresário faz nos times? Ele vende o cara dele, que é o jogador dele. Sim. E às vezes ele tem vários jogadores. Sim. E o Headhunter tem que vender o seu perfil para os clientes deles. E as empresas buscam. Multinacionais vão nessas empresas e eles querem, quero o perfil tal. Vê se vocês acham. Exato. E assim... Que nem eu tava comentando, assim, poxa, você tá no dia com dor de cabeça ou aconteceu uma coisa... Bateu o carro, não sei. Cachorro deu problema. Algum problema pessoal, liga pro Headhunter e fala, olha, hoje não vai dar, ou se você ia fazer presencial ou ia fazer online, remarca, enfim. Só que sempre tente... Eles estão querendo algo de você, mas você quer algo deles. Então, você tem que estar se apresentando bem, comunicando transparente... E causando uma boa impressão, né? Porque isso que vai estar na base de dados. Mas não abuse dessa remarcação também, tá, galera? Porque também, hoje eu tô com dor de cabeça. Tem gente que quer remarcar 3 entrevistas. Acabou. Desmarcou uma. Tem limites. Então, vamos, ponderem. Porque eu vejo isso toda semana no programa de mentoria. Não deu porque eu marquei de manhã e esqueci. Não deu porque... Mas as pessoas que trabalham com isso... não são bobas. Exato. Então, você vai ficar... Você fica se queimando. Exato. Você se queima. O cara não mostra comprometimento. O primeiro passo é comprometimento. Exato. Mas, se eu te pergunto, qual o horário que você está disponível? Aí você fala, terça-feira que vem ao meio-dia. Imprevistos acontecem. Beleza. Sim. Pode ser em cima da hora, pode ser um dia antes, o que seja. Me confundi, Aí você remarca. E aí... vai abrir a entrevista, vai abrir, olha, desculpa, obrigado por ter dado essa outra oportunidade. Vou ter que desmarcar de novo. Esquece, velho. Sim. Aí é... E ainda mais que, né, o seu público é mais na área de tech, né? E eu lembro que a gente brincava muito que o pessoal... Ou quem tá chegando em tech também, tem gente de outras áreas que tá migrando. Então é bom que tem tudo, advogado, tem gente que não tem formação e quer entrar em tecnologia, mas a maioria com certeza vai ser da área. Mas a gente brincava, né? O pessoal que trabalha em tech, dependendo da área que eles estão... sim, já sei. Eles são os famosos mercenários, né? Eles escolhem o job, o salário, as condições, porque são poucas pessoas que têm esse skill, esse know-how, e tem uma demanda enorme das empresas por essa área, né? E por isso que eu acho que quem trabalha em tech deve receber um monte de headhunter, mas, assim, o mínimo de cordialidade, ou sei lá, se você vê que uma empresa que para você pode ser relevante na sua carreira, que um headhunter maior e tal,
bate aquele papo, sabe? No pior dia vai ser uma conversa que talvez no futuro vai render, ou só foi uma conversa que você pegou experiência de entrevista e próxima. Não, cara, as pessoas, esse boom de tecnologia, nessa época que você estava lá, ele foi muito... É o que você falou, você chegava para entrevistar um cara, o cara nem aparecia. Pô, desculpa, já aceitei outra vaga. Ou não, já não tenho interesse. Ou nem responde. Sim. Só que, claro, os tempos são outros, pós-pandêmico agora. Sim. As empresas reduzindo o custo, vários layoffs, etc. Sim. Mas, mesmo assim, ainda tem muita vaga de tecnologia. Sim. Só que o fato de ter muitas vagas de tecnologia não significa que eles contratam qualquer um. Sim. Já se foi o tempo de que se contratava alguém para tapar um buraco ali e tentava resolver o problema depois. Sim. Agora eles querem o perfil que não só sabe se comunicar, mas também sabe resolver. Porque as pessoas acham que, não, eu preciso de um programador. O cara só precisa saber programar. Não é só saber programar. Ele precisa saber se comunicar. Exato. Ele precisa saber trabalhar em equipe. Óbvio. Ele precisa, porque senão é um mal necessário na empresa. E ninguém gosta de mal necessário. Ou que seja uma pessoa que tenha, digamos, que a humildade, ou que mostre que é uma pessoa que sabe aprender. Isso é uma coisa muito importante, porque ninguém quer aquela pessoa que sabe tudo. Ninguém nasce sabendo tudo, né? É impossível. Você já chegar de salto alto lá, que eu sou o melhor nisso. Não. Assim, é importante vender seu pão, mas mostrar que você também sabe adaptar, né? Sim. Aprender, crescer. Esse eu acho que é o skill mais crítico na carreira de alguém, é a adaptação. Se você sabe se adaptar, você pode trabalhar no Facebook ou na empresa que está acabando de ser fundada. Exato. E você consegue crescer. Exato. Cara, que legal. Essa experiência aí, então, na Page foi algo que... Quanto tempo você ficou lá? Cara, eu fiquei um pouco mais de 2 anos e na época até, poxa, foi uma experiência muito boa. Eu tive até muito sucesso e foi onde que, pra mim, pessoalmente, eu aprendi várias coisas, mas o principal pra mim foi, assim... Eu aprendi que o que eu gosto era vendas. Vendas, assim, é o centro nervoso de toda organização, né? Se não tiver vendas, não tem empresa. E eu aprendi a fazer entrevista de um lado e do outro. E olha como é um trabalho muito de vendas. Que nem eu falei antes também, eu acho. Você está vendendo um candidato para uma empresa e vendendo uma vaga para um candidato. Então, Venda de 2 pontas. Você tem que vender para 2 pessoas para os 2 aceitarem, né? Não é só uma venda, né? E muitas vezes acontecia, assim, sei lá, você acha o candidato perfeito, mas aconteceu, sei lá, ele não quer ir pro escritório que está muito longe da casa dele, ou enfim, na época não tinha tanto trabalho remoto. O que mais acontece, né? São alguns empecilhos, algumas objeções de um lado ou de outro. Exato. Casamento é difícil, né? Desse casamento de 2 pessoas aí. Exato. De 2 decisões de compra, né? Um compra a vaga e o outro compra o candidato, né? Exato, mas daí eu também, eu lembro, era janeiro de 2020, eu tava numa posição boa na Page, mas eu, sei lá, já percebi que não era aquilo que eu queria para minha carreira, assim, a longo prazo. Então eu tava até olhando outras opções na época, só que na época, sei lá, eu já sabia que eu queria sair e é bem desagradável quando você tá numa empresa, você sabe que você quer sair, não quer estar lá, e cada dia que passa fica mais difícil, na verdade. Então, Sim. Eu cheguei a um acordo com a empresa que eu consegui negociar uma saída muito boa para deixar as portas abertas caso um dia eu mudasse de ideia, mas acho que isso nunca vai acontecer. E daí eu lembro que era fevereiro de 2020. Então, na época, sei lá... Tudo acontece em fevereiro pra você, né? Cabala, sei lá como é que fala. Não, mas na verdade o que aconteceu cabalístico. Fevereiro foi um mês bom naquela época, sei lá, eu peguei um mês meio que off, eu viajei um pouquinho, sabe? Fui ver um pouco o mundo, fui pra África do Sul, enfim. E daí, em março de 2020, né? Nossa, com a Covid. Daí, de um dia pro... Assim, na época eu tava em processos seletivos, né? Que tinha acabado de sair da Page. Normalmente você não sai de um emprego sem ter um outro, né? Então isso aí também foi uma coisa meio ousada da minha parte. Mas assim, na época eu tava em vários processos seletivos, eu consegui sair, assim, digamos, em good terms, que a gente fala com o pessoal da Page. Até porque você que tomou a decisão. Exato. Eu acho que isso é legal até trazer aqui, só, desculpa. Porque quando o profissional... Vamos traduzir lá pro bom e velho português. Quando um não quer, 2 não casam.
Exato. Se o profissional não quer mais trabalhar, e não é porque aconteceu isso ou aquilo, não, é uma decisão de carreira. Exato. A gente está falando não sobre se eu gosto do meu chefe, se eu não gosto do seu chefe, do meu chefe, se eu gosto disso ou se eu não gosto daquilo. Não é um fator externo à sua vontade. Eu não quero isso para minha carreira. Sim. Esse segmento ou esse estilo de trabalhar, etc. Você tomou essa decisão e saiu porque você notou isso. Sim, e foi sim. corajoso, porque é isso que vale no final da sua carreira, né? Sim, e assim, eu tive daí um momento muito inusitado, porque eu tinha vivido longe de casa, poxa, já fazia uns belos, sei lá, 2020 para 2014, uns 6, 7 anos, né? As pessoas não têm noção. Quem nunca saiu de casa... Não, mentira, mais. 2011 que eu saí do Brasil, então Isso. quase 10 anos morando fora de casa, né? Então, mas as pessoas, para quem não tá entendendo, fora de casa é fora do país. Exato. Não é sair você... Do outro lado do mundo. Exato, não é você sair da sua casa, que bacana, nós brasileiros temos uma emancipação relativamente cedo. Sim. Aqui na Espanha tem gente com 30, 35 anos morando com os pais, só pra vocês terem uma noção. Isso é diferente. É muito diferente no Brasil. Deve ter no Brasil, mas... Tem, mas mas aqui é um nível muito maior do que lá, até por conta da faculdade, deles começarem a trabalhar depois da faculdade e tudo mais. Mas isso que você está falando de estar fora de casa é estar fora do Brasil. Sim. Você não tinha mais contato, ou seja, familiar vivendo aqui. Não, eu não tinha nenhum familiar na Espanha. Obviamente tinha família por parte de pai na Dinamarca e em outros lugares da Europa, mas não tinha nenhuma família por perto. Era você. Exato. Pô, 10 anos fora disso. Exato. Mas com a tecnologia, né? Todos sabemos que muito mais fácil, né? Imagina na época que você ligava, uma ligação de 2 minutos custava, sei lá, uma fortuna, mas você dava um sinal de vida a cada 3 meses. Exato. Oi, tchau, não sei o que. E não dava nem pra falar os acontecimentos. A tecnologia ajudou. Hoje, poxa, é muito mais fácil, mas o contato físico é o contato físico e, enfim... Quando deu a pandemia aqui, o estado de emergência, a Espanha e o sul da Europa foi um negócio bem complicado, né? Foi difícil, eu tava aqui... Exato, e daí declararam o estado de emergência, lockdown, que a gente não teve no Brasil, uma coisa... Sim, teve alguns dias, aqui foi feio, aqui as pessoas prendiam as pessoas que saíam para comprar coisas desnecessárias. Assim, o Brasil é um país gigantesco. Então é muito mais difícil você fazer um lockdown sem contar a realidade do brasileiro. Não tem como você trancar as pessoas em casa para não trabalhar. Não tem, exato. E basicamente eu liguei para minha família e falei, vou voltar pro Brasil por um mês, esperar essa pandemia passar, que, sei lá, na nossa vida a gente... Pandemia, a gente só pensa nessa, mas teve, sei lá, a gripe suína, que foi... Não, mas não tem nem comparação. Com essa não teve comparação. Mas a gripe suína foi coisa de 2 semanas e a vida voltou ao normal e você não conhece ninguém que pegou gripe suína, né? Acho que eu não lembro, talvez conheça uma pessoa, mas nem sei. Não, mas foi completamente diferente. Exato. As consequências. Exato, o Covid foi... Não, outra coisa. Mas basicamente eu voltei pro Brasil e eu ia ficar um mês no Brasil esperando a pandemia acalmar. E esse ano ficou... Aliás, esse um mês virou um ano. E esse ano, na verdade, foi, assim, por um lado, muito bom, porque eu passei muito tempo com família, amigos, e reconectei com o Brasil, de certa forma, mesmo que condições... Uma pandemia bem diferente. Claro. Era, assim, talvez umas coisas legais era ver São Paulo sem trânsito. Sim. Isso aí, acho que quem mora em São Paulo... Agradeceu. E a criação do home office, né? Que mudou a realidade do trabalho para todos nós. Acho que quando eu trabalhava em consultoria, era todo dia no escritório. De gravata e não sei o quê. Home office era muito... Home office não, né? Trabalho remoto era muito diferente do que a gente vivenciou depois do Covid e agora já tá voltando ao normal. Exato. Eu lembro que quando eu trabalhava na Page, eu fui pedir podia fazer um dia de home office por mês. Por mês? Isso. E mesmo assim a galera olhava pra você, tipo, nossa, sei lá, às vezes você tinha o cara da internet. Tá metendo louco. Não, era essa. Quem tava trabalhando pensava, tá metendo louco, ficou de casa. Exato. Mas daí eu consegui ter uma oportunidade de entrar na Amazon, porque a Amazon foi uma das empresas que, com o boom da pandemia, o e-commerce explodiu, né? Porque as lojas físicas tinham que fechar e em vez de você ser uma loja física, montar um site, fazer marketing, não sei o quê,
muitas pessoas entraram nos marketplaces. Sim. E a Amazon é um dos maiores, se não for o maior marketplace É o maior da marketplace Europa. do- Bom, sim. pelo menos na Europa, Estados Unidos. Não, a nível global, é porque tem alguns chineses que operam mais mercado China, né? Sim, mas os chineses têm uma proposta bem diferente, Sim. né? É produto a um preço mais interessante, a qualidade talvez é questionável, mas enfim, é um Não, é preço... diferente, é outro diferente. mercado, é. Já a Amazon, assim, é um mundo à parte, e eu falei, poxa, pular de consultoria de recursos humanos para e-commerce, né? Só que eu entrei na equipe que chama Amazon Global Selling, que é uma equipe que cuida da internacionalização do mercado, no caso da Europa, para o resto do mundo. E eu me mudei para Berlim. E eu nunca tinha ido para Berlim antes. Nossa! Você fez isso, cara? Sim, Não sim. acredito. Sim, sim. Você aceitou uma proposta sem ter pisado no lugar. Sim, também foi assim na faculdade. E acho que para muita gente que vai aceitar a oferta, algumas vezes eles nunca foram para a cidade. Sim. Não, com certeza, mas eu não recomendo isso. Deixe É. claro, assim, se você tiver a oportunidade de visitar antes, Obviamente é melhor, visite. óbvio. Mas, porque... exato, porque é uma decisão grande, mas na minha cabeça, eu tava procurando uma coisa que, naquele momento da pandemia, seria uma oportunidade que me dariam mais oportunidades mais pra frente, sei lá, e-commerce explodindo. E transformaria a sua carreira. Exato, Não, você foi corajoso novamente. Sim, sim. Corajoso e eu tenho certeza que está colhendo frutos hoje disso. Sim, não, foi uma experiência que, eu ainda sigo na Amazon, é uma experiência que até agora, nossa, eu aprendi um monte de coisa. O mundo Amazon é um universo único, Sim, assim. paralelo, né? Exato. Só recapitulando, isso foi pandemia? Foi... Olha, eu fiquei um bom tempo no Brasil, cheguei a ficar 1 ano no Brasil, então eu me mudei saí do Brasil em março de 2000... Aliás, cheguei no Brasil em março de 2020 e saí em março de 2021. Então fiquei 1 ano no Brasil, que eu trabalhei também lá no Brasil com a família um pouco. Mas eu basicamente me mudei para Berlim em 2021 e, cara, se mudar no meio da pandemia também foi uma coisa desafiadora, né? Eu imagino o alemão, que já é reservado também, uma cultura mais reservada, e ainda na pandemia, que era uma parada, tipo... Sim. Que as pessoas se reservaram mais ainda. Sim, sim. Não, você chegou lá, tava tendo lockdown ainda, não? Não, tinha restrições. Porque eles agiam em base ao como estavam os números na cidade, na região, e se os hospitais estavam conseguindo dar conta, né? Tá. E a Alemanha, no geral, eles manejaram a pandemia de uma forma boa, ou sei lá, não foi tão ruim como não teve um colapso do sistema de saúde. Na verdade, eu nem sei direito, mas até onde eu sei, eu acho que não chegou a ter um colapso muito ruim. Talvez em alguns momentos teve um pico maior. Acho que todos os países tiveram algo assim, mas foi mais controlado. Exato. E basicamente, eu lembro que quando eu cheguei, obviamente era aeroporto vazio, viajar de máscara, viajar com teste de Covid, mas eu lembro que as ruas estavam vazias, você podia estar na rua até 10 da noite. Das 10 às 11 você podia sair para correr ou passear com o cachorro, mas você não podia estar na rua à toa. E se passou desse horário e foi pego na rua, multa. E daí também, na época não tinha restaurante aberto, só o supermercado, farmácia. Não, aqui foi bem complicado também, cara. Exato. Foi uma época bem dura. Os negócios físicos. Exato. Que hoje agora estão bombando, mas faliu muita coisa. Foi triste. Foi difícil. Pandemia, ninguém imaginava, não. Exato. Mas, cara, e você chegou no escritório, estava tendo trabalho ou no escritório era tudo remoto? Tudo remoto. Mas você tinha que estar na Alemanha. Eu tive que estar na Alemanha porque tem a questão dos documentos, né? De conseguir na Alemanha eles chamam Steuer-ID, que é seu número fiscal. De ter minha residência, porque... Sim, tem que... Toda essa documentação. Parte... Exato. O processo seletivo você estava no Brasil, eles sabiam disso? Fiz tudo no Brasil e eles sabiam, obviamente. Tá. E te ofertaram a vaga já desde o início na Alemanha ou não? Ofertaram a vaga na Alemanha, tinha que estar em Berlim. A base era Berlim. Na época...
o trabalho era remoto, mas o time todo tinha que estar em Berlim. Fisicamente, você tinha que estar em Berlim. Exatamente. Isso é uma dúvida que muita gente tem aí, porque o pessoal acha que, às vezes, a empresa não contrata full remote, eu tenho que estar no país para quê? É full remote, mas para que eu tenho que estar no país? Essa é a pergunta que eu ouço muito, mas as pessoas não entendem a questão de time zone. Sim. As pessoas não entendem a questão de eventos de team building, ou então reuniões presenciais, Exato. ou então você estar vivendo uma cultura e conhecer um mercado. Exato, Por isso que a exato. maioria das vagas não é full remote anywhere, que é o que Exato. as pessoas acham que deveria ser, a maioria dos profissionais. E basicamente, também para receber o laptop, obviamente eles podiam mandar pelo correio, mas na época, sei lá, tinha que estar lá, né? E gradualmente a gente começou a ir pro escritório, e como eu trabalho uma vaga mais que você trabalha com pessoas, eventualmente eu quero conhecer as pessoas. Você entrou né? para business development. Eu entrei para uma posição de vendas, de ajudar a expandir os vendedores europeus para vender com a Amazon. Muitos Negócios. Pequenos e grandes negócios de todo tamanho. Pessoas que vendem copo a vender, tem uma marca de camiseta, sei lá. Para estarem na Amazon. Pessoas que já estão vendendo na Amazon na Europa, pegar esse vendedor legal. E ensinar ele a fazer essa venda também nos Estados Unidos. Globalmente. Exato. Entendi. Estados Unidos ou na Austrália. Ou internacionalização do Exato, nos mercados mercado. onde a Amazon atua. Porque daí você aproveita o ecossistema Amazon, só que em outras regiões, Legal. podendo expandir sua rede de clientes. E em alguns casos também aproveita, sei lá, sazonalidade. Se no verão da Europa, sei lá, você vende produtos de verão. Acabou o verão na Europa, o que você vai fazer no inverno? Então, Tá. Onde que é verão daí? Hemisfério Sul. Vender na Austrália, no Brasil. Entendi. Então, você também tem que pensar como isso agrega ou encaixa no business que você está entrando em contato, se faz sentido para eles também, porque é um investimento, Sim. uma responsabilidade que você está criando, mas a longo prazo você está aumentando a fonte de renda desses business. Então, sim. E a internacionalização ela é algo que na Europa é muito comum. Exato. Porque já é um continente já. Exato. E tem muitas etapas que a gente tinha que construir dentro da Amazon para possibilitar essa expansão para esses vendedores, né? Entendi. E eu fiquei, uns belos 2 anos e pouco trabalhando com isso, com vendedores de toda a Europa. E agora faz uns... Viajou? Teve que viajar? Então, na época a gente não viajava tanto por causa da pandemia, né? Não, mas depois que passou o período pandêmico, você chegou a ter que viajar e tudo mais, participar de... Cara, nessa equipe menos, mas na equipe que eu tô atual agora, muito mais. Porque agora eu tô na equipe que cuida do setor automobilístico, da área de instrumentos musicais e produtos náuticos, que é uma combinação meio inusitada. Mas a Amazon, quando você pensa em Amazon, você não pensa muito em carro, essas coisas. Não, exato. E você pode até, quem está assistindo esse podcast, você pode até buscar na internet que a Amazon está começando a vender carro. Você vai começar a comprar carros na Amazon. Você já ouviu aquele negócio de vender uma casa na Amazon, é verdade? Eu já vi aquele vídeo, eu não sei. Mas eu acho que é algo que eles inventaram, porque veio tipo uma embalagem... Duvidável. Não duvide. Mas aquele vídeo em concreto, acho que não eu acho que ele é um meme. É um meme, eu acho também. Não lembro agora. Mas eu tenho quase certeza que é um meme. Mas que com certeza pode vir a ser uma realidade. Ah, sim. Desde que a Tesla começou a vender somente pelo site. Aí depois, quando eu fui na loja da Tesla a primeira vez, o cara falou: você quer comprar? Você entra no site e reserva. Eu falei: posso comprar aqui? Ele falou: pode, o que eu vou fazer é entrar no site para você e preencher os dados. Mas o curioso é que eu nem comprava tanto na Amazon antes de entrar na Amazon. Nossa, cara, se você vê... Sabe aquelas retrospectivas que o Spotify faz? Você vê que o meu banco fez. Nossa. 924 vezes no ano de 2023. Eu comprei. 3 vezes. Mas aí que tá. É que a Amazon tem essa filosofia que é Customer Obsession. Já ouviu falar disso? Sim, claro. Então, isso aí, assim, como cliente da Amazon, você é um cliente fidelizado ao extremo, porque é muito conveniente. Geralmente tem preços altamente competitivos sim. E produtos de qualidade. Sim, sim. E eu inclusive, das compras recentes, eu comprei meu celular na Amazon, porque
tava mais barato do que fazer um plano com uma empresa de telefone. Operadoras. Exato. Entrega na sua casa, você não tem que sair de casa. Exato. E se não gostou, devolve. Eu comprei recentemente... não é... Como é que chama aquele Escova negócio? de dente? Não, escova de dente não. Do Braddock, do meu cachorro. Eu assinei aqueles... Subscription, que aqui é... Que daí sai mais barato. Save and subscribe. Então, o Save and Subscribe. E, cara, isso é genial. Por quê? Porque eu sei que ele consome 1 por dia. Sim. No pacote vem 56. Sim. Então, a cada X a cada 2 meses você compra um. Exato, porque a cada 8... Na verdade, eu configurei para não acabar 7 semanas. Sim. Eles te entregam aqui e eu tenho desconto de 20% porque eu tô fidelizado. E previsibilidade para a Amazon. Exato. E olha que bom. O vendedor vai vender mais volume, vai sair um pouco mais barato, mas o volume vai ser mais. Então ele vai ganhar com mais volume, né? Sim, faturamento no final. Exato, mais faturamento. Para você vai sair mais barato, porque você já botou esse voto de confiança que você, eu preciso disso por todo esse tempo e meu comprometimento também, eu ganho esse desconto. Sim. E, cara, e isso a Amazon tá aproveitando a logística, porque ela sabe que agora tem até um negócio que chama Amazon Day aí, que você... Prime Day? Ou... Não, Amazon Day. É um dia da semana que eles... Porque acredito que para questão de logística de transporte, tudo que é subscrição eles entregam nesse dia. Aqui na Espanha, pelo que eu tô dizendo, eu tô falando aqui na Espanha, que é algo que eu vi até, falei, se você fizer compras e selecionar esse dia, eles às vezes até tiram um desconto de €1, €2. Bacana. Pra você, por exemplo, eu comprei, sei lá, uma caneta. Sim. E aí ela tá lá que entrega em 2 dias. Sim, sim. Só que vamos supor que hoje é sexta e ela entregaria no domingo. Se você aceita essa mudança de dia para quarta-feira, que é o dia que eles vão trazer nessa região, por exemplo, que eles identificam provavelmente pelo CEP, você ganha um desconto e ainda, além disso, colabora com o meio ambiente, porque é transporte, é tudo. Cara, a Amazon, o que é legal é essa filosofia de ser uma empresa que trabalha à base de dados. E muitas empresas são assim, mas na Amazon eu posso, assim, afirmar, foi isso também uma das coisas que eu tenho aprendido ao máximo, é trabalhar à base de dados. E, em base a isso, desenvolver soluções que beneficiam o cliente, beneficiam o negócio, beneficiam o meio ambiente, enfim. A sociedade. Exato. O melhor dos mundos, né? Porque é isso que vai dar certo, no fim. É isso que... Sim, é o que cresce, né? Exato. Cara, uma pergunta. O que você... Hoje você tá lá ainda, né? Você trocou de time. Como que foi essa mudança? Você que decidiu? Decidiram por você? Como é que foi? Cara... Oportunidade? Então, foi um pouco trocas internas. Entrou um diretor novo e daí tava tendo mudanças. Eu também comentei com o meu gerente que em algum momento eu tava aberto a um projeto novo e tal. Legal. E eu, na verdade, comecei a ajudar essa equipe porque eles estavam com falta de gente. Uma pessoa tinha acabado de sair para outra coisa, enfim. Outra pessoa estava numa licença maternidade, enfim. Coisas que acontecem numa empresa grande. Exato. E numa pequena também. Exato, mas daí eu lembro que eu fui apoiar essa equipe por um quarter e num dia para o outro meu chefe falou, olha, quer mudar de vez? Bora. E foi isso. E aí você foi para um novo manager, online manager. Exato. Mas você já tinha contato com essa pessoa? Já, mas eu tinha entrado nessa equipe achando que eu ia fazer só um projeto com eles, apoiar provisório. Eles. Exato. Só que no fim acabou que eu passei de uma maneira direta e tô lá. Só que essa equipe, assim, mesmo que são equipes paralelas, debaixo do mesmo diretor que olha essa área, que são equipes diferentes, Sim. Eles trabalham bem diferentes, porque os objetivos é diferente, mas Sim. a forma de trabalhar às vezes é parecida, com objetivos diferentes. Claro. E no fim do dia a gente está fazendo semanalmente, a gente tem na Amazon que chama WBR, que é Weekly Business Review, que a gente faz a revisão da performance da semana anterior. Daí também tem MBRs, que é a performance do mês, QBRs, que é a performance do quarter. E daí tem todo o planejamento operacional que a galera faz, que é o OP1, OP2, que já é olhando para o ano seguinte para criar metas, para construir equipes, projetos, enfim. Bem estruturado, cara, e bastante data-driven. Completamente. A um ponto que até chega a ser chato. Cara, mas
dá resultado. A gente não pode negar, né? Contra fatos não é argumentos, né? Exato. E, cara, como é que foi esse processo seletivo? Muita gente não sabe do Amazon Leadership Principles. Tem um monte. E, cara, um dia a gente pode fazer um podcast separado só pra entrevista de Amazon, porque tem um monte de vídeo no YouTube, né? Tem. Eles mesmos fomentam, né? Vocês mesmos, dentro da parte de recursos humanos, querem treinar os candidatos que vão fazer entrevista. Exato. A Amazon, o processo seletivo da Amazon, independente da área, se é uma área de tech, obviamente vai ter uma parte técnica, se é uma área de vendas, vai ter uma parte, sei lá, de um business case, enfim. Mas geralmente você vai falar com 5 pessoas, tirando o recruiter, ou enfim. E essas cinco pessoas, entre elas, vão falar esse candidato... Consenso. Exato. E eu lembro que e essas pessoas podem ser da sua equipe ou não, mas eles te fazem perguntas que você pode até achar na internet. E tem os princípios de liderança, tem Customer Obsession, acho que é Learn to be Curious, Frugality, Bias for Action. Tem um monte de princípios de liderança que são bem interessantes. É muito da filosofia da Amazon que a gente vive no dia a dia e como a gente monta as coisas. Mas eles criam uma pergunta com esse cenário e você tem que daí explicar na sua vida. Fala um momento que você vivenciou bias for action, ou que você foi proativo e mudou alguma coisa, criou um impacto. E é legal dar exemplos seus, né? Sim. Falando que reais. Gui, Hans, fiz tal coisa em base a esse princípio de liderança. Bom... Você passou por todo esse processo e hoje você já é chamado também para fazer algumas entrevistas com pessoas que vão entrar lá? Sim. Também, na verdade, hoje eu nem faço tanto, porque eu já fiz tanto trabalhando na Page, que eu, na verdade, estou focando mais em outras áreas. Mas se eu quisesse, eu poderia estar fazendo entrevistas. E a Amazon teve... Quando eu entrei, era um momento... 2021, a Amazon estava crescendo, assim... Absurdamente. E segue crescendo. Mas como a pandemia... O pace, né? É diferente. 2021 tava naquele ritmo, 2022 deu aquela freada, assim, né? Porque muitas das coisas do mundo abriu, né? Daí a Amazon percebeu, nossa, peraí, temos que... Freio, né? Né? Não vai crescer nessa velocidade para sempre. Exato. Daí teve um hiring freeze, daí reveram um pouco como é que iam estar as equipes, enfim. E basicamente, hoje ainda... Agora, tem um monte de vaga. Quem quer entrar na Amazon, olha as vagas. Tem vaga. Tem muita vaga. O mundo inteiro. Vaga. É gigantesco, cara. Qualquer mercado, né, que esteja a Amazon, você pode... Com certeza. Eu tenho vários amigos que trabalham lá. Inclusive, eu trabalhei com os altos executivos da Amazon aí recentemente. Que legal. Como a gente já tinha até conversado. Então, da história da Amazon, esses princípios, como começaram eles, eu conheci um pouco lá de perto. Porque eu tive esse contato, essa experiência profissional que foi muito enriquecedora, mas eu tenho certeza que lá você, no dia a dia, você tem experiências que vão ficar para toda a sua carreira. Com certeza. E a Amazon, assim, sei lá, é uma cultura meio que peculiar, assim, também, porque tem até, você usa um crachá de uma cor, mostrando quanto tempo você está na empresa. Legal, eu não sabia disso, cara. O meu é azul, e quem usa azul até 5 anos de empresa, daí o amarelo é dos 5 aos 10, daí aparece... Isso é legal porque você consegue identificar quem está mais tempo. Sem ter que falar com a pessoa ou se apresentar e introduzir. Isso é bacana. É interessante. Porque pelo tamanho da empresa, né, cara? Muita gente. O escritório de Berlim tem muita gente, não? Tem. Porque aqui em Barcelona são diferentes business units, né? Mas acho que o maior tá em Madrid, né? Da Espanha. Cara, Barcelona é uma ótima pergunta. Eu sei que Berlim tem muita gente. Barcelona era a sede, mas você sabe, também teve um momento de instabilidade política aqui na Catalunha, daí levaram para Madrid a sede. Mas tem muita gente. E aí que tá. A Amazon, como empresa, engloba muita coisa. E tem a AWS, tem a Amazon, onde que eu trabalho, que é o Marketplace, que dentro do Marketplace é um universo gigantesco, tem equipes de logística, equipes de marketing, equipes de tech, equipes de venda. Tem a parte até de desenvolvimento de novas tecnologias para determinadas áreas, para armazém. Um projeto muito bacana que eles estão trabalhando é o Project Kuiper, que é similar ao Starlink do Elon Musk, que eles estão querendo disponibilizar, aumentar a conectividade no mundo,
Porque, obviamente, aumentando a conectividade, você aumenta mais a sua base de clientes, claro. ou potenciais clientes, né? Eles estavam testando a Waymo, Waymo é da Amazon, acho que sim, a Waymo, não lembro se é a Waymo ou se é outra empresa que foi adquirida lá nos Estados Unidos, porque eu estava lá agora, no ano passado, e eu lembro que eles estavam liberando para testes os carros autônomos, que dentro dos campos lá deles, é da Amazon, a empresa, eu esqueci o nome. Pode ser, cara... Mas para entrega autônoma. E aí eles estavam testando os carros para isso. Sim, não, mas também teve uma época que eles estavam testando drone, fazendo entrega com drone. Aí que tá. Tecnologia é todo dia, né, cara? Porque é o que aumenta a eficiência no final, né? Exato, e vai ter muito acerto e erro, né? Pra você acertar, você tem que errar bastante também, né? Sim. Ou, enfim, você quer acertar, sei lá, você vai ver os dados do erro, ver por que aconteceu, exato, e tomar uma decisão com isso. Para melhorar isso e converter para um acerto. Cara, excelente. Agora, falando sobre recrutamento internacional hoje, olhando para a sua carreira e para os seus futuros passos aí que você pode crescer na Amazon, pode ir para outro lugar, se você tivesse começando hoje, o que você vê que você usou em todas as experiências que você teve? E que se você for fazer uma entrevista hoje, ou se você está falando com o pessoal lá que está do lado, está em casa, a pessoa que está em casa hoje fala, tá, legal, ouviu o que o Hans comentou, bacana, eu quero aplicar isso agora nos próximos processos que eu vou participar. O que você acha que da Page, da Amazon, hoje você fala, não, beleza, eu aprendi isso, que mudou como eu faço ou como eu vou fazer entrevistas no futuro? Porque você comentou uma coisa muito importante para você ser humilde, você saber se adaptar, você saber conversar com o recrutador. Mas passar um processo seletivo da Amazon também, que é bastante extenso e vasto, sim. É bem complexo e você hoje conhece muito bem os princípios. Sim. Mas quem está do outro lado às vezes não conhece. Sim, sim. E o que você falaria para quem está do outro lado, Cara, que vai participar de um processo seletivo que não precisa ser na Amazon? Sim. No final do dia, é importante ser autêntico, mas estar preparado e passar confiança, né? Porque no fim do dia você tá comprando aquela história. É melhor você vender uma história real, não uma mentira, porque mentira eventualmente é descoberta, né? E daí vai pegar muito mal. Então pega uma demissão. Exato. Então, eu acho que é importante você mostrar o seu eu de verdade e mostrar, assim, que você... O porquê que você encaixaria naquela oportunidade, ou o seu potencial a longo prazo também. Depende da vaga, óbvio, mas acho que é importante as pessoas estarem preparadas, tentar se sentir confortável, passar essa confiança numa entrevista. E, cara, se não vai ser na primeira, na segunda, na terceira, eventualmente vai sair. Então, é questão de prática também, é questão de você vai ter sua história na ponta da língua depois de treinar isso, né? Porque se você não fez muita entrevista, daí você começa a falar, sabe? A história não sai. Hoje em dia, nesse podcast, por exemplo, muitas das coisas eu já repeti 1 milhão de vezes, né? Então você já acaba seu storytelling, né? Eu falo muito disso na mentoria lá. Exato. Storytelling, e ainda mais em inglês, que é um outro idioma. Exato. Quem não está acostumado e quer carreira internacional tem que treinar isso. Olha, você que está assistindo esse podcast e não sabe inglês, meu amigo... portas vão se fechar. Você tem que... O inglês é essencial, ou espanhol, se você quer trabalhar na América Latina, mas o inglês como primeira língua, de segunda língua, né? No caso. O inglês abre as portas para o mundo, sim, essa é a verdade. Sim. E não adianta você ser um ótimo programador, mas não saber, sei lá... Vai ganhar em real para sempre. Ou em pesos. Quem sabe aí no Brasil não vira pesos brasileiros. Em breve. Ai. Cara, excelente. Eu acho que o que você trouxe aqui é o que eu também acredito. Você saber contar a sua história é essencial, mas isso demanda treino. Com certeza. Você teve algum mentor na sua carreira, Hans? Cara, eu... Assim, obviamente, sei lá, a família, meu pai...
pedir conselhos, sei lá, na época da faculdade para professores, amigos, mas no fim do dia... Você nunca teve um mentor que te guiou na empresa? Foi meio que... Bom, nas empresas eu já tive os meus gerentes, assim, que eu me dava melhor, assim, me ajudaram com muitas coisas. Mas no fim do dia, a gente tá nesse mundo a sós, né? Mesmo que a gente tenha todo esse suporte, é importante ter um mentor. Se você encontra uma pessoa de confiança, eu super recomendo. Mas no fim do dia, na hora do vamos ver, você vai estar sozinho, né? Sim. Então você tem que saber ser confiante consigo mesmo, né? Sim. De poder passar a sua história para quem quer que seja e mostrar que, sei lá, você vai fazer acontecer independente do cenário, né? Sim, não, a mentoria e um mentor, ela é como você querer aprender a nadar sem nunca ter nadado. Exato. Você consegue boiar, você consegue não afogar, Sim. mas nadar rápido, eu duvido que você consegue nadar. Então, um mentor, um professor te ajuda nisso. Sim. Muita gente não busca na carreira isso. Que o importante é saber, assim, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Não vai achar que você é o rei da cocada ali, porque você não é. Não é. E é mais fácil você aprender com o erro dos outros. Exato. E sempre estar perto de pessoas que viveram mais que você, esse conhecimento para você... Adquirir esse conhecimento de outra maneira, né? Não vivendo, né? Exato. E networking, evento, você participa, gosta de... Cara, sim, mas networking também, eu acho que no nosso dia a dia ele acaba acontecendo orgânico muito na Europa, né? Mas eu já fui para muitos eventos, acho que é importante ter a cabeça aberta para conhecer pessoas, mesmo que aquela pessoa você nunca mais vai ver na vida. Às vezes acontecem situações que... sei lá, você acaba conhecendo o seu futuro sócio, vai fundar uma empresa, uma pessoa que te vai ajudar com, sei lá... te apresentar para alguém, às vezes? Sim, ou você conhece uma pessoa que é bom com imposto de renda e você é meio ruim, que essa pessoa te ajude, ou sei lá... Mas eventos de negócio também você tem que ir lá? Você foi em um recentemente? Eu fui... eu vou numas convenções agora pro setor automobilístico, eu fui no EICMA, né, que o Gui gosta de moto, quem não conhece, mas EICMA é a maior feira de motocicleta, eu acho, da Europa, né? Sim. Poxa, é do mundo, na verdade. Do mundo? Para empresas do setor, sim. É a maior do mundo. Na Itália, né? País do motor, né? Exato, em Milão. Mas eu já fui no Mobile World Congress aqui em Barcelona, que é o maior evento da Espanha. É o maior da Espanha? É o maior evento da Espanha. Eu sei que era o maior de mobile technology, né? Sim, não, mas é o evento que mais mobiliza dinheiro na Espanha. Caramba, não sabia. Que legal. Pô, você imagina que estão todos os CEOs de várias telecoms, todos os CEOs de várias empresas. Quem puder ir pro Mobile World Congress sempre é uma experiência bacana. Eu vira e mexe, eu vou para umas feiras aqui pela Europa, agora obviamente representando a Amazon, mas se tiver oportunidade eu ia também... Me chamaram, inclusive, ontem para ir para uma feira do setor de alimentos. Aliás, mentira, hoje, na verdade, um amigo passou hoje de manhã se eu queria ir junto com ele. Mas tava com uma agenda meio complicada, mas, cara, Tinha um podcast para gravar, né? Também. Mas eu acho que vale muito, assim, ir para todos esses eventos, conhecer gente, sabe? A vida acontece fora de casa, né? Não acontece dentro de casa. As pessoas acham que o LinkedIn vai dar tudo o que elas precisam. E não é bem assim. Não é. O contato assim, ao humano, vivo. né? Exato. Ele muda, né? Poxa, muito mais. É a mesma coisa a gente achar que os negócios das empresas são feitos todos virtualmente, né? Não, as pessoas vão se conhecer, vão se apresentar, vão em jantares, em eventos. Sim, e assim... Eu sou muito pró o trabalho remoto, mas, cara, para passar confiança é muito mais fácil ao vivo. Desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento. O que você acha? Você acha que o trabalho deveria ser 100% remoto hoje? Ou para o seu caso, não para as pessoas? Estou falando para você. Você acha que você teria uma melhor performance e o seu resultado também? 100% remoto? Ou... Cara, no meu caso... Como eu trabalho com pessoas, eu acho importante ter esse contato ao vivo e especialmente a troca de ideias, reunião, assim, quer queira, quer não, no mundo ideal, se a internet não cai, se o som tá perfeito, enfim, obviamente daria para fazer 100% remoto, mas acho que esse contato humano é importante para o que eu faço. E eu entendo que, poxa,
acho que o modelo híbrido, né, é o melhor dos mundos, né? Mas o contato humano, para mim, eu valorizo muito, mas eu também valorizo muito também ter a possibilidade de trabalhar de casa, porque, poxa, eu me sinto mais confortável também de, sei lá, começar a semana de casa, estruturar minha semana, saber qual que é a prioridade, enfim. Às vezes, porque talvez tem que resolver alguma coisa em casa, ou se tiver tendo obra no vizinho, então vai pro escritório, que isso aí tem mais paz, sei lá. O híbrido, então, no caso. Exato. Eu acredito também que é o que muita gente fala hoje sobre work-life balance, né? Esse Que ponto. acaba tendo, né? Mas hoje o mundo está mostrando que a gente está voltando para o que era antes da pandemia, pré-pandêmico. Está caminhando para isso. Inclusive, muitas empresas americanas... A Amazon é uma delas. Sim, sim. A Amazon, desde maio do ano passado, se não me engano, o trabalho presencial voltou globalmente para a maioria das equipes. E, se não me engano, 3 dias na semana. Em Berlim, a gente tem 2 dias na semana, porque a gente tem tanta gente que no escritório nem cabe. Sim, porque diminuíram os escritórios e às vezes contrataram mais, então... Sim. Mas aí que tá, trabalhando na Amazon e indo para o escritório, você acaba conhecendo pessoas de outras áreas. Com certeza. Tendo essa troca de conhecimento. Então, isso você nunca vai ter em casa, pode né? Não tem porque, cara, é igual o Elon Musk, que foi muito criticado na época que falou que todo mundo tinha que voltar pro escritório lá na época do Twitter, que ele chegou e tudo mais. Sim. Cara, as empresas e nós mesmos produzimos menos em casa. Sim. A gente pode ser bom para nós pessoalmente, mas para a empresa, para o empresário, no final da conta... É o que ele conta, porque quem paga o salário no final é o empresário. Sim. Mas as pessoas, o que eu falo, as pessoas têm que entender que existem vagas remotas, que a empresa está nesse modelo, existem setores que a empresa tem esse modelo, mas não vai ser igual ao Covid mais. Tem que tirar isso da cabeça, porque já acabou a pandemia. Claro, e um exemplo, eu tenho reuniões algumas vezes com pessoas bem sêniores, como o chefe da Alemanha da Amazon, e... Quando eu tô numa reunião com ele, é muito improvável eu ter muito protagonismo ou, sei lá, né? Ele conheceu o Hans. Só que se eu tô no escritório indo buscar um café e tá lá o chefe da Alemanha, poxa, posso bater um papo. Ele tá com a camisa, sei lá, do Foo Fighters. Eu gosto do Foo Fighters. Pô, legal essa camisa. Começou um papo. Quem que é o seu nome? Hans trabalha com a equipe. Pum, conheceu, já fez a conexão com o chefe da Amazon na Alemanha. Cara, quantas vezes eu subi e desci no elevador com os caras também mais importantes do maior banco de investimentos do mundo, onde eu tava. E aí você fala, opa... E às vezes ele puxa, faz um comentário, comenta alguma coisa ali, jogo de futebol ou um evento, e aí você acaba se conectando. Sim. Às vezes você tá com uma mochila de, fui fazer, sei lá, academia, tô voltando do treino na horário de almoço, legal, cuida da saúde. As pessoas não entendem isso, que o trabalho remoto, ele é remoto e também você se distancia. Sim. O trabalho presencial, ele te traz proximidade. Eu não estou falando que o trabalho presencial é o melhor do mundo. Estou falando que para a sua carreira, para o seu resultado, para o seu crescimento, ele é o trabalho, a modalidade que vai te fazer evoluir mais. Com certeza. Como que você... se você entrou num período de pandemia, claro. Seu onboarding com certeza foi complexo. Foi totalmente online, foi chato pra caramba, porque assisti um monte de vídeo. Sozinho. Exato. E conhecer pessoas virtualmente. Exato. E eu posso, na verdade, é um ótimo ponto que você tocou. Eu lembro do meu onboarding na Page, eles me mandaram para Madrid, hotel, um dia inteiro com workshops, com pessoas diferentes da Espanha toda, com treinadores e tal, cases ao vivo, não sei o que, blá, blá, blá. Na Amazon, 1 milhão de vídeos assistindo. E sua atenção, né, ela acaba sendo limitada olhando para uma tela por X horas, né? Sim. E no ao vivo, você também pode estar cansado. Eu também lembro, no fim do treinamento que eu tava em Madrid com a Paige, eu tava quase dormindo, assim, de tão cansado que eu tava. Mas... Você tá ali. Eu tô ali e eu aprendi muito mais do que no treinamento online. Claro. E você só aprende fazendo também, né? Quando você faz um treinamento online,
você tá com essa atenção ali, você talvez está digerindo aquela informação, mas quando você está no presencial ali, fazendo um treinamento, conversando, trocando de ideia, aquela informação ela é processada de uma maneira mais efetiva, Com certeza, né? com certeza. Cara, você falou uma dica que eu acho que é essencial e acho que todo mundo que passou por aqui até agora, nesse início do podcast, falou o inglês. Você fala quantos idiomas? Cara, eu sou poliglota. Eu falo inglês, português, espanhol, alemão e dinamarquês. Aí, ó, 5 idiomas. Cara, o catalão também. Cara, eu parlo na mica. Cara, excelente. Só que se você não tivesse o dinamarquês e o alemão, mesmo assim você conseguiria ter as oportunidades que você... Sim. Porque só com o português e o inglês... Hoje você... Cara, o inglês é essencial. Isso é um ponto. O português é muito bom. Portugal é um país menor, mas tem seu posicionamento aqui na Europa. Mas sabendo português, você já consegue pegar o espanhol com uma certa facilidade. Muito rápido, sim. E cara, quanto mais idioma, melhor, né? Sim, mas não é necessário. O necessário... O necessário é o inglês. É o inglês. Porque, eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que moram na Alemanha, brasileiros. Inclusive, quando eu tomei a decisão de vir morar na Europa, eu vim por conta de um amigo que estava trabalhando na Nestlé. Uhum. Agora a gente até um mentorado, inclusive, que está entrando lá. E eu tomei a decisão porque ele estava morando na Alemanha já fazia uns 4 anos na época, 3 para 4 anos, e ele não falava alemão. Então, na vaga que eu entrei, o alemão era importante, mas um amigo também entrou na época que não falava alemão. Ele falava só inglês, muito bem. E você acaba se desenvolvendo se você quiser, mas não é obrigatório. Exato. O inglês no fim do dia, é mostrar o seu potencial, né? O valor que você pode ter para a empresa, para a equipe, enfim. E... esse mix de coisas, né? Sim. Cara, no final, você é um recurso que a empresa necessita. Óbvio. Sem pessoas, nenhuma empresa existe. Exato. Isso é uma coisa que também aprendi muito na Page. Eles tinham uma frase que era We change lives. Você muda... Isso é verdade, né? Quando você coloca alguém num trabalho, você está mudando a vida da pessoa. Mas as empresas não são nada sem as pessoas. Exato. Você não tem uma equipe de vendas boa, você não tem um pessoal que cuida bem das finanças, ou que não consegue programar o setup de tech ou o ecossistema ali, as coisas não vão pra frente. Não acontecem. Cara, aqui também no Tem na Europa, esse podcast eu tenho certeza que agregou para alguém que está em casa. E a minha missão, o meu objetivo de levar conhecimento de maneira gratuita para as pessoas que estão em casa é mudar a vida delas através da tecnologia, nesse caso, que é o nosso foco aqui. E, cara, você conseguir um trabalho novo, eu tenho certeza que essa vinda sua para a Alemanha mudou a sua vida. Mudou. Então, e a nossa ideia é essa, preparar os profissionais aqui, ou então pessoas que estão em transição de carreira, para mudarem de vida através da tecnologia. Sim, a dica que eu falo pra galera que estiver no Brasil, o mundo é muito grande pra ficar num lugar só, né? Exato. E talvez você queira aposentar ou viver a maior parte da sua vida no Brasil, mas se você tiver oportunidade, vai atrás que vai abrir... Expandir os horizontes. Exato. Você vai viver coisas que você não queria viver no Brasil e cara, quem vai ganhar com isso é você. Sim. E você pode depois julgar realmente se for bom ou ruim. Mas pré-julgar sem fazer é complicado. Exato. E pior dos casos, você pode sempre voltar, né? Exato. Cara, muito obrigado, por ter compartilhado a sua história de vida e também a sua carreira aqui. Com certeza, cara, vai ser agregador. Vamos voltar para falar sobre princípios de liderança e etc. Não só o Leadership Principles da Amazon, mas tudo que você viveu aí vai ser interessante se a gente fizer um tema específico. Certeza. Cara, muito obrigado. Vamos ter agora a participação no podcast de outros profissionais, como você viu aqui, que não são de tecnologia, mas que podem agregar para a sua carreira. O Hans nunca programou. Cara, eu aprendi SQL um pouco, HTML, que é o mais básico dos básicos, mas não, realmente... Programar você nunca programou. Redes tampouco. Até é legal na Amazon, eu vejo às vezes a galera sentada lá com as telas todas, com os códigos lá e tal. Nossa, isso aí é um universo que pra mim é diferente. Tipo assim, né? Mas pra aquelas pessoas, o que eu faço é tipo, eu não quero, sei lá, não quero ficar ligando pra gente tendo
contato, não sei, é diferente. É diferente, né? Então, é por isso que é interessante, porque é o primeiro... Né? Quando eu pensei no podcast, eu não pensei em trazer profissionais de outras áreas, mas você trabalha numa empresa que tem o core de tecnologia, metade do faturamento é tecnologia. Com certeza. E usa a tecnologia para crescer. E é legal trazer esse tipo de experiência aqui. Então, esse foi um formato do podcast, não só focado em tecnologia, mas profissionais que se relacionam com a tecnologia e que já recrutou para tecnologia. Sim, sim. Que tem muito contato no dia a dia, no final. Com certeza. Cara, excelente. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Você também aqui tem os links para os nossos programas aqui do TI na Europa. Inclusive, se você quer desenvolver a sua carreira internacionalmente, tem o link aqui da mentoria. Um abraço e até o próximo episódio.